acompanhar. Bom, agora a gente vai falar de eleição. Isso, porque a Cíntia fez para a gente um raio-x das candidaturas e é uma constatação, um alerta. As candidaturas de mulheres seguem sendo não só menos do que dos homens, mas é uma minoria expressiva. Cíntia, explica para a gente. Pois é, uma minoria expressiva. E antes de entrar nos números que mostram aí o perfil das candidaturas por gênero, eu queria trazer duas situações que eu acho que, porque as situações são exemplos de que talvez as pessoas possam entender os dados que a gente vai apresentar. Primeiro, nas eleições desse ano, em 2024, um homem que ficou conhecido, né, no Brasil inteiro por ser um agressor da mulher, é um dos candidatos a vereador em São Paulo. Eu falo de Alexandre Correia. Perdão. Ela o print do registro da candidatura do Alexandre Correia, ele que é candidato, empresário, candidato em São Paulo. Você lembra? Ele, ex-marido da apresentadora Ana Hickman. E só é candidato a vereador pela visibilidade que teve por ser um agressor de mulheres. Só aí eu já acho um escárnio. E ele sendo candidato numa situação que a gente vai mostrar, aí eu acho mais ainda. O segundo ponto foi o debate que aconteceu hoje em São Paulo, onde a maioria dos candidatos não foi, exatamente pelo comportamento do candidato Pablo Marçal. E ele estava debatendo com a Tabata Amaral, candidata também lá em São Paulo. E aí, num determinado momento, Pablo Marçal se referiu à Tabata como alguém que estudava muito e só fazia isso porque não tinha marido. Maior cidade do Brasil, um agressor de mulheres candidato e um candidato a prefeito dizendo para uma deputada, porque ela é deputada federal, eleita pelo povo, né, coisa que ele ainda não foi, porque ele é coach, que ela só estuda porque não tem marido. O trecho, né? Desculpa, ela é uma mulher brilhante, a que mais estuda aqui, tem que assumir, ela estuda demais. Não tem um marido, não tem filho, não tem problema, dá para estudar. Eu confesso, ninguém ganha, ela é medalha de ouro para estudar. Porque tem os afazeres da vida, né? A pessoa, quando ela tem uma família, ela tem mais compromisso para serem feitos. Não é nada que é demérito, é só imaturidade. Vocês ficam às vezes doídos quando eu falo isso, mas a verdade é que as decisões que as pessoas tomam na vida mostram o nível de maturidade dela. Ela é um exemplar legisladora. Eu acredito. Como, Cíntia, para ela se legitimar, precisasse ter um marido do lado dela. Isso, um marido. E além de tudo, ainda é uma informação mentirosa. Ele está dizendo que as pessoas só estudam quando não tem marido. Ele não conhece as estatísticas do estudo no Brasil. Mas, enfim, eu trouxe esses dois exemplos porque eu acho que fica muito claro por que uma sociedade como a brasileira, onde a maioria da população é composta por mulheres e a maioria, obviamente, do eleitorado também, ainda mantém esse nível tão baixo de candidaturas femininas, porque é um ambiente cada vez mais hostil para as mulheres. Os dados são esses, foram divulgados na plataforma Divulgacante do Tribunal Superior Eleitoral, a gente vai tê-los aí na tela. Vamos ver então. E trazemos para vocês. Tá aí então em cartela. Vai lá, Alessio. No Brasil, 66% do público das candidaturas é masculino, 301.745 candidaturas, 34% feminino, que representa 155.299. Já no Piauí, o padrão é basicamente o mesmo, 67% masculino, são 5.954 candidaturas, e 33% feminino, 2.951 candidaturas. O Piauí é mais que o dobro. O número de homens é mais que o dobro de mulheres. É mais que o dobro que o número de mulheres. Olha como é difícil, essa corrida já começa em desvantagem para as mulheres e a gente não consegue sair. O que me chama a atenção é dos 30% da cota. Sim. Aquela cota estabelecida pela legislação eleitoral. É como se esse fosse o máximo que as mulheres pudessem avançar. Não pode mais. A gente tem a média nacional, que é muito ruim também, e no Piauí, idem. Então, a gente vê esse ambiente extremamente hostil,
cada vez mais hostil, porque eu não lembro de uma outra situação em que um homem é como se, por exemplo, aquele companheiro da Maria da Penha, lá atrás, quando foi acusado por ela, a enfermeira Maria da Penha, que depois deu nome à lei, ele, com a visibilidade de toda a situação do julgamento, fosse se candidatar. É um prêmio. Então, Alexandre Correia ganhou um prêmio, se tornou popular e, com isso, ele se acha no direito de pleitear o cargo público. Então, realmente, a gente consegue entender por que as mulheres, mesmo com tantos apelos, com tantos chamados, tanta campanha do Tribunal Superior Eleitoral, tantos exemplos, né, bons exemplos que existem dentro e fora do Brasil. A gente está vendo aí a Kamala Harris, que está conseguindo desbancar um candidato que até então parecia indesbancável, né? Palavra que nem existe, mas não tinha chance para ninguém com o Trump. E ela, super apagada, da forma como foi, né, estratégico ou não, mas está conseguindo. Então, os exemplos vêm de fora, os exemplos vêm aqui de dentro também. Nós temos prefeitas, temos deputadas, temos uma governadora, e ainda assim as mulheres ficam longe, exatamente porque esse ambiente é cada vez mais tóxico para as mulheres. Estudos, Ananias, apontam que as mulheres, quando elas estão na política, elas são afetadas, a família delas é afetada, a violência política de gênero, ela não atinge só a mulher, ela atinge toda a família. Os companheiros são alvo dessa violência, os filhos são alvo, os pais, irmãos, familiares em geral. Então, você vê, cria-se um clima de medo, de pavor, e aí, realmente, muitas delas acabam desistindo, né? É um clima muito hostil, não é, para as mulheres. Esse clima criado dentro do espectro político eleitoral, infelizmente. E o que a gente tem visto mesmo com esses números que a gente está vendo aí, que já são baixos, muitos deles sequer representam candidaturas de mulheres para valer. Ainda temos esse outro aspecto. A cota, né? É isso que eu estou dizendo. A gente na hora de distribuição de recursos, você já começa aí a discriminação. Na hora de divisão de espaço também a discriminação. E o Marçal, para quem não conhece, ele foi acusado desde os 18 anos. Ele estreou a maioridade penal dele com um processo por formação de quadrilha e fraude contra o sistema financeiro, né? Foi assim que ele estreou na vida pública. E, inclusive, ao ser... Foi condenado. Ele jogava cavalo de Troia, mandava e-mails falsos, através de dados que ele obtinha de computadores, que ele era cliente de clientes que ele consertava, ele copiava os dados e, com os e-mails dos clientes, ele jogava os cavalos de Troia. E isso tirava dinheiro das contas dos correntistas, né? Ele não chegou a cumprir pena porque houve a prescrição da pena. Sim. Mas ele foi condenado. E, inclusive, ao ser levantada esta condenação no debate pela Tabata, ele foi para cima dela com toda a hostilidade que a gente já viu. Outra coisa que ele tem um dos poucos pessoas no Brasil que não pode fazer nenhuma expedição em parque público. Ele foi condenado pela justiça também que não pode fazer exposição em parque público porque ele conduziu um grupo durante uma tempestade para subir o Pico dos Marins. Uma pessoa faleceu, Uma pessoa morreu, acabou morrendo em decorrência dos eventos dessa escalada. Lá é uma área que exige equipamento de montanhismo. E ele surgiu sem equipamento nenhum lá, apenas para fazer proselitismo, né? Esse proselitismo que ele faz aí, né? Nós falando do homem, o Pablo Marçal, que era para ser só um exemplo. Pois é, só um exemplo. Até nesse momento, eles roubam a cena. Roubam uma cena. É verdade. Mas a gente tem que destacar assim, porque as pessoas às vezes vêem só aquele cara. Aquele cara bonzinho lá na TV, que é o pica das galáxias, que dá dinheiro para todo mundo, que transforma 5.050, né, numa noite, né? E não existe milagre na internet, nem milagre em vida financeira. Se você vê um cara que saiu do nada e diz que ele deu um golpe a alguém, João, um golpe dele no caminho. A telespectadora disse que você era mais tranquila. O MP eleitoral pediu a cassação do registro, então vamos esperar. Alessio. Olha, Denise, eu vi esse vídeo que a Cíntia trouxe aí, o destaque do Pablo Marçal, e justamente ele fala que a Tabata ela é muito inteligente, que ela é estudiosa, mas porque ela não tem um homem.
Aí quando seja, bota o mais, meu irmão, já a mesma errou. coisa que nada, né? Tirou toda a credibilidade, tirou toda aquela autoridade que a Tabata conquistou, verdade seja dita, ninguém entregou nada de mão beijada para a Tabata. Ela não tinha família política, ela não tinha uma autoridade que chegou entregando um patrimônio para ela. Tudo que ela conquistou foi através do estudo, que de fato ela é muito estudiosa mesmo. Então não há como tirar o mérito. Não é um demérito, isso nunca foi um demérito. Isso é mérito em qualquer lugar do mundo. Mas para ele, o fato dela não ter um marido, não ter uma família, é um demérito. Pelo que eu percebi no vídeo, ele quis descredibilizar, né? Quis dizer que... Ele quis dizer o seguinte, ela é uma desocupada. Sim. E como ela não tem o que fazer, não tem Aí ela um estuda. macho para ela, e ela vai estudar. Foi isso que ele quis dizer. Sim. Inacreditável. Como se fosse como se teu parceiro fosse pré-requisito para ter vida política, né? Fazer mil interpretações dessa fala dele. As mulheres que são casadas, então, não estudam, são todas analfabetas, ignorantes porque não tem essa tempo. oportunidade, Então, entre aspas. ela é completamente equivocada, é uma distopia completa aquele cidadão. Mas para mim, o Pablo Marçal é a cara do Brasil. Osmando. O Pablo Marçal é uma aberração, mas nós já vimos aberração igualzinha a essa, com a mesma matriz, sendo eleito presidente da República há pouco tempo. E há pouco tempo continua aí espalhando, mentindo, pregando ódio, difamação, mentindo. E é isso que esse povo sabe fazer. Quem observa o tratamento que as mulheres e os negros recebem na Câmara dos Deputados, sobretudo na Câmara, no Parlamento de modo geral, mas sobretudo na Câmara, não pode estranhar comportamentos como esse do Marçal e de outros que tentam descredibilizar as mulheres e tentam tirar direitos dos homens e dos trabalhadores. O comportamento da Câmara, por exemplo, ver a Sâmia Bonfim e a própria Tabata, que já sofreu inúmeras ameaças e agressões dentro do parlamento, na tribuna, e não acontece nada. Por quê? Porque a maioria machista, homofóbica, que só pensa na reeleição e, para isso, só pensa em dinheiro, não pode se assustar, não pode admirar que fatos como esse voltem a acontecer. Vamos ver, a partir de amanhã, com esse almoço que está sendo programado, se a gente pode ter alguma esperança de que possa se tirar alguma coisa de bom do parlamento. Deu a deixa. Amanhã tem um almoço marcado entre chefes, líderes de poderes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso